Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o seu programa Reflexão, que vai ao ar aqui na TV Grandourados todos os dias às 10 horas da manhã, com reprise em horários alternados. É sempre um prazer fazer esse programa, porque nós entendemos que através do programa Reflexão, nós estamos prestando um serviço à comunidade. No programa de hoje, nós temos em continuidade ao nosso desejo de apresentar aqui os vereadores que foram eleitos agora recentemente no mês de outubro. Nós apresentaremos mais um dos vereadores eleitos. No caso de hoje, o professor Aguilera, ele que é do PSDC e vai contar para nós aqui, para os telespectadores, um pouco da sua trajetória de vida, da sua formação profissional e das suas expectativas com o mandato. O programa Reflexão, ele é um programa da Igreja Batista Memorial Charles Compton. A Igreja Batista Memorial fica aqui na Rua Bahia, número 3308. Você é nosso convidado para participar de uma das nossas programações, seja a programação do sábado à noite, no culto da juventude, domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas e 30 minutos, e também aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, o culto de celebração, o culto da família. Participe, faça-nos uma visita. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouco dos nossos apoiadores, das empresas que têm ajudado o programa Reflexão, e voltaremos em seguida com esse primeiro bloco, com a entrevista com o professor Aguilera. De volta aqui no programa Reflexão, temos a alegria, imensa alegria, de ter conosco aqui o professor pedagogo Aguilera, ele que é da etnia Guarani, e vai contar um pouquinho para nós da sua experiência de vida. Professor Aguilera, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa Reflexão. Então, é um prazer, né, também receber esse convite, né, do pastor, né, pastor Sérgio, companheiro, né, amigos, né, vai ser companheiro aí, né, nesses 4 anos aí dentro da Casa de Lei, né, aqui do município de Dourados. E para mim é uma alegria, né, de poder estar aqui, né, juntamente assim, interagindo com vocês e também, né, a sociedade como um todo, né, conhecer um pouco, né, um pouco, né, a história, né, do professor Aguilera, que hoje é vereador indígena Aguilera de Souza. Fale um pouco para nós da sua trajetória familiar, da sua família, das escolas onde estudou, das experiências até chegar aí ao curso de pedagogia. Eu sou professor, né, como Aguilera de Souza, da etnia Guarani Andeva. Eu nasci aqui em Dourados, né, eu me criei aqui mesmo na região de Dourados. E também, assim, hoje, né, eu tenho somente 10 irmãos, a qual, né, de todos os meus irmãos, né, o único indígena, os filhos, né, dos meus pais, que hoje a gente, assim, consegui, né, essa caminhada, né, estudei, terminei aí o ensino fundamental, a 8ª série na época, né, aqui na Missão Evangélica Caiuá, né, na Escola Francisco Meirelli, onde terminei, né, o ensino fundamental. E também, logo após, né, eu fiz também, né, o nível médio,
né, pela Proformação, que eu terminei também, né, um curso também oferecido, né, pelo governo federal. E também, assim, se eu for contar, né, toda, né, a minha trajetória, eu vou resumir um pouco, né, que eu sou assim, de uma família bastante humilde, né, meus pais, né, são artesão, né, e todo assim o mérito também, né, aos meu pai, que sempre me incentivou a estudar e sempre assim buscou de uma forma de trabalhar diferente, né, comigo, né, assim, me incentivando, pelo menos assim fazendo seus artesanatos, me ajudando, me apoiando, muitas vezes assim com toda, né, os meus 10 irmãos, né, a dificuldade era muito grande porque na época então a gente não tinha nenhum apoio, né, assim sociais, né, como hoje, né, tem alguns projetos assim emergenciais, né, pelo governo federal. Então eu fui um menino também, né, ex-boia fria, trabalhei muito também na boia fria, né, todo o serviço, né, me encarei quando eu tinha aí 12 a 16 a 14 anos, né, porque eu também, assim, depois que eu comecei a trabalhar, ganhar um pouquinho meu dinheiro, né, assim, na diária, né, eu comecei também a ajudar a minha família, né, então, assim, mas sempre eu tinha esse objetivo, esse sonho, né, que um dia eu ia conseguir, né, me formar. E também, assim, passado alguns tempos, né, a gente, assim, eu tive um privilégio, né, de estar assim me ingressando, né, que eu também gosto muito de esporte, né, sempre sou fã de esporte, e eu comecei assim a me desenvolver também na área de esporte, né, ser jogador, tentar ser um jogador profissional. Então eu estudava, me dedicava ao esporte também, e eu tive assim esse privilégio, né, de chegar até a seleção brasileira indígena, que foi formada em 98, né, em São Paulo, né, e buscar uma forma, um sonho que todo mundo tem sonho, né, de ser um jogador profissional. E eu morei em São Paulo, né, eu tive assim privilégio de sair daqui de Dourado e ir para São Paulo. Lembro que eu joguei lá contra o time, né, dos juniores da Portuguesa, contra a seleção júnior do Poense, em Suzano. E depois dessas viagens, retornando aqui, eu recebi um convite, né, para ingressar também no clube, né, do Poense em São Paulo, no interior de São Paulo. E ali também eu fui conhecendo, né, muitos amigos, fiz amizade e também assim pessoas que me levou até o diretor, né, geral do Corinthians, que na época então era o Bressan. Então, assim, ele gostou também muito, né, da forma, né, que eu jogava, né. Eu tinha um potencial, e inclusive até foi assim, eu recebi um convite, né, para me ingressar no Corinthians, nos juniores. Para mim foi uma honra, um privilégio, porque eu não participei da chamada peneira, né. Então, como o Antônio Carlos, na época, então, foi assim, conhecido de Dourados, né, o Tonhão, e eles me deram esse privilégio, né, de ingressar direto, né, para os juniores, onde eu conheci o Leto, né, conheci o Rivaldo, né, e também o Zé Elias, né, na época, e aí já fazia uns 2 anos que eu estava lá. Eu fiz o primeiro teste, né? Aí foi prolongado para mim, né, outros testes, né? E aí depois foi pedido para mim, né, uma orientação, né, pelo Parque São Jorge, pela diretoria. Você volta para Mato Grosso do Sul, você traz toda essa documentação pessoais, né, documentação de escola, né? E como também assim, talvez a ficha não caiu muito cedo, né? E eu vim, né? E o pessoal falou: Guilherme, você já está dentro, né? Você já está no clube, você já teve esse privilégio de ir buscar né, toda essa documentação pessoais. Mas quando cheguei aqui, né, eu sempre, né, a ordem que eu tinha, que não era para mim, né, ficasse um pouco longe da imprensa, porque não tinha uma coisa definida, né, não tinha assinado nada, mas só de fato de eu vir para cá para levar minha documentação, né, e depois a ficha caiu, né, que realmente, né, eu estaria lá dentro, né. Mas assim, chegando aqui, também assim a gente tinha muito essa burocracia de sair, né, daqui da aldeia, né, porque a FUNAI, né,
Na época, então, a FUNAI, ela, né, sempre, ela que expedia, né, um ofício, né, fazia um documento para mim, tipo um passaporte, né. E aí um dia eles começaram a perguntar, me questionar, né, mas e aí, né, quantos, né, a gente vai ter o retorno aqui para, né, para Dourado, né, porque na época então não existia a FUNASA, a saúde dos postos indígenas da aldeia, né, tava numa situação muito precária, né. E eu comecei assim ver que, né, alguém queria, né, assim, né, benefício, né, em relação a isso, que não tinha nada definido. Mas mesmo assim eu lutei, eu trabalhei na Boia Fria de novo, né, para inteirar minha passagem, porque eu tinha gasto, né, que eles me deram para me retornar, né, mas como a situação da minha família, quando cheguei, a saúde estava numa situação complicada, eu tive que gastar, né, o recurso, o dinheiro de volta, né. Mas, enfim, cheguei lá, mas cheguei, né, era um horário, né, de manhã, mas cheguei, né, à tarde, mas ali as portas se fecharam, né, porque, né, eu tinha que estar lá. Quando você começa, por exemplo, né, ter essa oportunidade, né, você tem que chegar na hora certa, né, então quando a porta se abre, você tem que entrar, mas a partir do momento que, né, a porta se fecha, né, muitas vezes você fica, né, fora, né, e você não consegue, né, entrar. Então isso que aconteceu comigo, mas mesmo assim eu não me senti derrotado. Eu continuei jogando lá pelos juniores, disputei até, cheguei a jogar contra o Ronaldo Fenômeno na época que jogava pelo Cruzeiro, o menino tinha 16 anos, eu cheguei a jogar contra ele, né, dentro do torneio lá que hoje é Copa Juniores, né, aquela vez era Avelange, né, e depois que o menino subiu, né, na vida, né, ficou famoso, mas enfim, eu voltei, né, aqui para Mato Grosso do Sul, no Operário, depois eu vim na época para o Biratã, aqui de Dourado, aí e a idade foi, sabe, subindo, entendeu? E aí eu fui completando 18 anos, 19 anos, e eu fui assim vendo que o futebol para mim, né, estava longe, estava se distanciando, né, devido à idade. E depois, né, assim, eu também fui um menino, né, eu também morei em barraco, né, eu passo ali no Rio Dourado, né, de repente eu olho ali, eu morei lá também, isso foi em 98, né, eu morei com um grupo de família lá, né, com meus pais, né. Então eu tenho história, né, e eu sempre busquei de ajudar a minha comunidade. A partir dali, então, nós fomos, né, para o município de Ponta Porã e morei lá 5 anos, né. Eu fundei a escolinha lá, né, eu não era professor ainda, mas como tinha crianças lá, eu fui servir de voluntário, né, comecei a trabalhar sem ser professor voluntário, e aí depois fui reconhecido pela Secretaria Municipal de Ponta Porã. Aí eu comecei assim ter remuneração. Aí eu fiz curso, aí em 2000 eu me formei como magistério, né? Então na época então eu tinha apenas a 8ª série, terminei o magistério, né? E terminei o ensino médio. Então aí eu comecei assim a gostar de ser um professor, né? Eu falei, agora eu vou prestar um vestibular, né? E eu prestei o vestibular, passei, né? Fiz o curso de pedagogia e eu vinha de lá, de município de Ponta Porã, aqui em Dourado, estudar, né? Eu chegava lá 2 horas, 1 hora da noite, né? Chegava lá, era toda noite, né? Aí eu comecei assim, falei, não, já que a escola já está fundada aqui, tem criança, né? Eu vou voltar para Dourado, né? Eu vou começar a estudar lá, terminar a faculdade, né? De um dia eu posso ajudar de outra forma, né? E eu comecei assim a fazer, né? Que ali, quando eu entrei lá, pastor, era uma área de retomada, né? Era uma área de conflito. Então a gente começava assim, levamos 3 meses assim, morando assim, vivendo embaixo de tiroteios, conflito de terra, né? O direito do não índio e indígena estava sendo disputado ali, né? E foi um momento assim, muito difícil, né? Mas graças a Deus, né? Eu vejo assim que o brasileiro ele nunca desiste, né? Do sonho. E eu fui, quando eu estava quase reprovei, né? No ensino médio, né? Por causa desses conflitos todos. Eu falei, não, se eu conseguir, eu vou fazer uma faculdade, eu vou prestar um vestibular. Eu fiz vestibular, passei,
E quando eu estava, falei, terminando o vestibular, quero prestar uma especialização, uma pós-graduação. Fiz, né? Aí quando eu falei, terminando isso aí, eu quero fazer um mestrado, né? Tanto é que o meu projeto está pronto para ser encaminhado, né? Eu não encaminhei meus projetos devido aí eu comecei a entrar nessa questão política, né? Falei, porque ou é uma ou é outra, né? Mas com certeza, né, a gente vai depois colocando tudo isso, se agendando, né? Mas assim, eu tive assim uma história muito assim, para mim, né? Eu acho que, né? Teve momentos bons, né? Teve momentos tristes também, né? Porque a gente via muitas coisas acontecendo com a comunidade, com as crianças, né? Muitas vezes ali a gente via, né? Assistia a cena de crianças assim, morrendo, né? Por falta de tratamento na área de saúde, até mesmo com a alimentação, né? Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso, sobre os problemas que você tem visto, não só na Reserva Indígena de Dourados, mas em outros lugares, e que você, como professor, pedagogo, hoje eleito vereador, deve tomar posse agora dia 1º de janeiro, vai poder fazer pela comunidade, não só a comunidade indígena, mas por toda a comunidade douradense. Nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores, as empresas que têm ajudado o programa Reflexão, e voltamos em instantes. Conosco aqui nos nossos estúdios do programa Reflexão, professor Aguilheiro, ele que é da etnia Guarani, eleito vereador em Dourados, vai exercer o mandato entre 2013 a 2016 e, acredito eu, cheio de esperanças, cheio de expectativas, de propostas aí para atender a comunidade, não somente a comunidade indígena aonde você reside, mas também um olhar todo especial para a comunidade douradense. Foram quantos votos e de onde nós podemos dizer que esses votos vieram na sua maioria? Hoje, né, eu assim, tive aí 1.419, né, votos, e assim, pela primeira vez, né, que eu disputei, né, uma eleição, e assim, eu entrei na área política, talvez assim, desde da minha história, né, que eu contei, eu comecei assim a ver que muitas vezes assim a gente, para se iniciar um bom trabalho, até mesmo assim, principalmente na área política, é totalmente diferente, né, daquilo que você, né, pensa de querer fazer, né, pelo seu povo, né. E eu, faz 2 anos, né, que eu me filiei, né, ao PSDC, né, e assim, eu vi, né, eu revi tudo assim, as questões partidárias, né, onde eu acabei assim, falei, não, é nesse que eu vou, né, eu comecei assim, então, a me filiar, e eu comecei a fazer um trabalho, né, a gente já tinha um trabalho já realizado na comunidade, né, não um trabalho assim, de uma maneira assim, de projetos, né, mas sim, como professor, né, como pedagogo que sou, faz 7 anos que eu trabalho, né, eu dou aula na universidade, no IGRAM, Curitiba também eu dou aula, e a gente vem fazendo trabalho, né, de palestra na comunidade, com todo o segmento, com as igrejas, com todo o segmento, falando sobre o papel do vereador, falando sobre a questão política, né, porque por que nós não éramos ouvidos, né, por que muitas vezes assim a gente deixa, né, muitas vezes essa lacuna que muitas vezes o município deixa, né, de poder atender melhor muitas vezes a nossa população indígena. Nós começamos a discutir e teve outra história, né, na qual, por exemplo, a gente cita, né, o plebiscito foi um marco, né, também, né, a comunidade discutindo, né, tendo uma nova estratégia política de que forma que vamos eleger um indígena no meio de quase 6.500 eleitores, com quase aproximadamente 13 mil população, que toda a época da eleição saía 9, 10 indígenas e nós não conseguíamos eleger, e a gente chama isso de todos os indígenas, né, que o partido, né, jogava para sair,
era apenas um cabo eleitoral, né, para poder puxar voto para a legenda. E onde a gente, muitas vezes, assim, juntando com os educadores, com as pessoas que eu falo hoje, são elites, né, da comunidade indígena, né, são pessoas que hoje pensam, que têm uma reflexão diferente, e começamos a sentar, começamos a chamar para o compromisso, né, todas as pessoas que sempre gostavam da área política ou sempre gostavam assim, de ser vereador, né, e não sabia dessa dimensão, muitas vezes, por detrás de tudo isso, né, muitas vezes assim, as ideologias, né, políticas que vinha acontecendo. Então, nós tivemos uma estratégia, né, para a gente chegar lá. Não foi assim campanha de 2 meses, foi uma campanha de quase 3 anos, né, de muita diálogo, né, com a comunidade, com a liderança, com todo o segmento, e onde tivemos também o plebiscito, né, a qual nós tínhamos 10 nomes, né. A escolha da comunidade indígena foi dia 20 de dezembro, né, do ano passado, né. No plebiscito você ficou em que lugar? Fiquei em primeiro lugar. Primeiro lugar. E no plebiscito seria indicado apenas um candidato, ou o plebiscito abriria depois para ser indicados 3, 5 candidatos? Não, o objetivo do plebiscito é indicar os 2 mais votados. Os 2 mais votados. Isso. E foram indicados os 2 mais votados? Foi indicado um mais votado, né? Na realidade tinha outro meu amigo, né, que hoje é o Vilmar Cacique, né, da aldeia, ele ficou em segundo lugar, mas aí é aí que nós também revemos a questão, né, partidária, né, porque são diferentes indígenas de diferentes partidos que ocorreram, né, qual que é a melhor estratégia, usamos essa estratégia, né, qual que é o melhor para nós, que muitas vezes, né, o voto que ia de repente para o outro menino de outro partido ia, né, então não ia adiantar nada. E nós, aí, através do presidente, né, da comissão, que foi também, né, intitulado, o presidente da comissão que fez todo esse trabalho, teve um diálogo, né, junto com essas pessoas, né, e acabou ficando aí, né, por exemplo, eu, né, do PSDC, e o Wilson Mato do PSDC também, entendeu? Então, até porque essa votação de 1.400 votos num outro partido e numa outra coligação correria o risco de ter ficado de fora. Então, sim, essa questão da coligação é muito importante. Foi muito importante. Por favor, Aguilera, diga para nós, você está no PSDC, Partido Socialista Democrático Cristão, você é cristão evangélico, sim, né? Casado, quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Quais são as principais propostas do professor Aguilera para levar avante a partir de janeiro de 2013? Olha, hoje assim a gente, né, está assim, claro que a gente sabe, né, de todas as demandas, né, e nós temos aí uma demanda enorme, né, assim, um desafio muito grande, né, principalmente, né, na questão da educação, a questão da saúde, né, a agricultura e a questão também da infraestrutura no geral, né. Mas assim, a base de tudo, né, que a gente tem que começar assim a olhar, né, com um olhar totalmente diferenciado, né, a questão da educação mesmo, né, que muitas vezes, né, que é um desafio para nós, porque é ali que está toda essa situação, né, e é claro que hoje, assim, todas as engrenagens, né, sociais, ela tem que estar caminhando, né, junto, né, tanto a agricultura, a saúde. Então não se pode assim discutir sustentabilidade, né, para a comunidade indígena, né, como muitos discutem, mas focando apenas a questão da agricultura e muitas vezes deixando, né, os outros segmentos, que é importante porque é um contexto, né, é algo que gera, né, são geradores sociais, né, e cada gerador desse, né, ela tem que estar bem, a saúde tem que estar boa, né, a educação, a agricultura, a moradia. Então são diferentes, assim, são desafios, né, que hoje nós temos. É claro que dentro do meu plano de governo, né, durante os 4 anos, eu tenho, né, os meus projetos, mas primeiro, né, a gente vai ouvir todo o segmento, né, a educação, a gente vai ouvir, né, quais são os projetos emergenciais, né, nós temos a médio e a longo prazo, mas quais são as emergenciais, né, que a gente vai resolver por etapas. A questão da agricultura também é a mesma coisa, né? Quais são os projetos emergenciais que nós queremos agora, né? Porque eu não quero fazer nada, por exemplo, um projeto, né, como sempre aconteceu, né, ser projetado dentro dos 4 paredes, né, e jogado dentro da comunidade. A gente quer fazer com que a comunidade acompanhe, né,
todos os projetos, os passos dos projetos, acompanha também na medida do possível, né, dentro, né, até mesmo na Casa de Lei, todas as demandas, né, todos os projetos, orçamento, né, que for votado, né, a gente vai trabalhar, né, junto com a comunidade, porque eles têm que tem que estar participando de todo ato, né, político dentro da Casa de Lei, porque nós temos ali, por exemplo, a questão do saneamento básico, a questão do lixo. A aldeia indígena produz tonelada de lixos, está tudo dentro da comunidade. Outra preocupação também é a questão da rede de esgoto. A nossa população hoje tem 3.500 hectares de terra, e muitas vezes assim, é uma cidade próxima a outra cidade, e não tem ainda um projeto voltado para isso, né? Porque ainda a comunidade usa no sistema, né, fossa, né, privadas. Isso, mais para frente, pode trazer uma contaminação, né, tão séria, né, uma epidemia, e isso nós temos que estar discutindo também, de que forma vai ficar, porque Dourados vai, né, aumentando, Itaporã vem chegando, né, então como que a nossa comunidade vai ficar no meio dessa... dos problemas, né, que a rodeia. Então nós temos que começar, né, a discutir uma política diferente, né, para as comunidades. Dos problemas que nós temos hoje na aldeia, na reserva, você mencionou alguns deles na área da educação, né? Nós temos o problema também da falta de conservação das estradas. Sim. A questão do lixo que você colocou bem claro, o saneamento, a falta de uma política de saneamento. Isso. Ali. Nós temos também um problema muito grave, que continua sendo ainda a desnutrição. No jornal de hoje aparece como matéria uma criança que faleceu vítima de desnutrição. E temos também o problema das drogas, da violência, que assalta e toma a gente de pânico, às vezes até pela violência de grupos contra os seus patrícios. Tivemos, há algum tempo atrás, um esquartejamento de uma senhora à noite, saindo da sua comunidade religiosa, vindo da igreja, foi esquartejada. Desses problemas todos, você que reside dentro da aldeia, nasceu ali, embora tenha convivido em outros lugares, para você, se nós tivermos que elencar os 3 principais problemas que você vai ter que enfrentar, mesmo, como você disse, chamando a comunidade para dialogar e tal, mas que você vai enfrentar de primeira mão, quais são? Olha, nós temos, como você citou, a questão das drogas dentro da aldeia, né? Que muitas vezes assim, a gente, muitas vezes hoje, a gente tem que fazer uma prevenção, né? Hoje, assim, a gente analisando, né, o índice, né, da violência, muitas vezes é cometido, né, pela adolescente. São crianças que muitas vezes, né, encontrado dentro do âmbito escolar com drogas, né, isso a gente tem relatos, e aí a gente começa, muitas vezes não adianta hoje você construir um quartel de exército dentro da comunidade, os problemas sempre vão acontecer. Nós temos que começar a discutir, né, a raiz, né, a profundidade, o porquê hoje, né, os adolescentes muitas vezes assim começam assim fazer aí, tem aí feito aí bárbaros, né, um crime assim que muitas vezes assim até no filme muitas vezes não é exibido, né, e muitas vezes assim, né, isso acontece na nossa comunidade. Um fator também assim que a gente vê, que a gente analisa muito, a questão das crianças estudam de manhã, à tarde não tem o que fazer, não tem nada, ficar à mercê de toda a violência, de toda mal companhia, entendeu? Fala um pouco da Vila Olímpica, como é que você vê aquele espaço sendo utilizado e como que ele vai poder ser melhor utilizado? A Vila Olímpica hoje, né, ela precisa, né, ser assim, pela primeira vez, né, hoje a Vila Olímpica é inédito no Brasil. A primeira Vila Olímpica, né, dentro do Mato Grosso do Sul, está ali, né, focado dentro da aldeia de Dourados. Ali, pastor, a gente vai ter que organizar ali, tem que montar vai ter que ter uma diretoria,
A Vila Olímpica vai ter que funcionar de uma forma que vai atender a população, as crianças, os adolescentes, mas para isso precisa de uma organização. Ela tem que ter uma diretoria, porque ali está abandonado. Né? Ali nós temos aí 3.800 crianças matriculadas em todas as escolas indígenas. E aí muitas vezes essa necessidade da criança, muitas vezes estuda de manhã e à tarde não tem o que fazer. Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a discutir isso. Eu tenho um plano para isso, né? Uma meta a ser cumprido, e a gente vai organizar. Se de repente dentro do município não tem recurso, a gente vai para estadual. Se lá não tem, a gente vai para o federal, porque eu vejo assim que muitas vezes hoje a gente, até com certeza você já ouviu falar, não, a aldeia é questão da FUNAI, da FUNASA é federal. Não, hoje o município, o Estado, a União, ela tem que trabalhar junto, né, para poder trazer. São pactuações que tem que acontecer de fato, né, trazer o município, o Estado, o governo federal na responsabilidade, né, de estar trazendo, né, recursos, né, para poder a gente melhorar, né, a qualidade de vida das crianças, e que muitas vezes assim não é porque a criança quer viver daquela forma, muitas vezes isolada, ou até mesmo assim no mundo do crime, das drogas, é por falta de oportunidade, falta de ter um local apropriado durante, né, os 4 horas estar em sala de aula, mas os 4 horas muitas vezes ter uma ocupação, né, chamar, né, isso, né, através de curso, né, oficinas, outros afazeres, né, para poder um trabalho educacionais, né, para que a criança reflita, né, sobre as melhores condições de vida que ele pode ter através da educação. Muito bem. Dourados, a cidade com a maior concentração indígena em área urbana. São mais de 3.000 índios vivendo dentro da cidade de Dourados. Nós temos aí o primeiro indígena eleito vereador na história de Dourados. Temos aí também, de certa forma, muitas coisas para serem feitas, e é pouco tempo para você falar do que você já fez e do que você pretende fazer. Então, nós vamos abrir num próximo programa, no outro dia, mais uma oportunidade de nós darmos prosseguimento nessa conversa. Tá? Quero já deixar aqui o espaço aberto, vamos registrar num outro momento, mas durante o pleito 2013 para frente, como vereador, você pode contar com esse espaço do programa Reflexão. Você vai poder contar, creio eu também, com o canal de televisão, a TV Grandourados, para nós ajudarmos e contribuirmos para que haja realmente solução para todos esses problemas levantados. Sim. Chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria que você, então, deixasse aqui as suas considerações finais e vamos voltar no próximo programa. O que assim a gente, né, em primeiro lugar eu agradeço a Deus, né, e também essa oportunidade, e também dizer, né, a todos os meus colegas, né, os 19, né, vereadores que estarão atuando comigo durante o decorrer dos 4 anos, assim, na forma, assim, na medida do possível, né, discutir uma política de alteridade, né, uma política que eu possa, né, sentir, né, na pele, né, o sentimento da sociedade como um todo. Então também isso também eu deixo, né, para que todos os parlamentares ele também possa, né, sentir um pouco, né, das situações sociais que minha comunidade vem sofrendo, vem se acumulando ao longo dos tempos da história, né, e isso eu quero assim muito companheirismo, né, esse apoio, né, esse apoio como político dentro da Casa de Lei, né, em benefício à minha comunidade, e também eu vou estar pronto também para contribuir. Afinal de contas, sou vereador indígena, mas sou vereador do município e da região. Eu quero contribuir, né, enquanto parlamentar, né, para o desenvolvimento, né, de Dourados, né, para que nós, os 19 vereadores, nós construamos aí uma política saudável, uma política que eu acredito que, né, na medida do possível a gente vai lutar para ser uma política diferente, né, porque eu creio que hoje, né, em contato, né, com os vereadores que estão aí, tem que ter diálogo, né, senão a gente fica discutindo
a comunidade indígena para lá, a sociedade não indígena para cá, não. Nós temos que interagir, nós temos que buscar soluções, né? Então é isso que eu peço, né? E com certeza, né, eu acredito que nós vamos fazer aí um bom trabalho no decorrer, né, dessa gestão de 2013 a 2016. Que bom. Né? Muito obrigado, professora Guilherme, muito obrigado mesmo. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Reflexão de hoje. A minha gratidão, meu agradecimento a você, nosso telespectador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar e até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?